Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres. E a doutora Juliane Penteado já está na linha com a gente para falar sobre a aposentadoria do servidor público. Boa tarde, doutora Juliana, tudo bem? Boa tarde, Og, boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo agora. Bacana, doutora Juliane, vamos primeiro, né, definir aí quem são os servidores públicos que se enquadram aí dentro da aposentadoria e como é que é o regime dessa aposentadoria. Certo. Bom, olha só, é importante que as pessoas que estejam nos ouvindo entendam uma coisa. Servidor público existe um conceito bem amplo, porque pode ser todo aquele que trabalha num serviço público. Sim. Dentro do estado, município, federal, autarquias, fundações. Porém, o servidor público efetivo, que é aquele que está enquadrado para um regime específico de aposentadoria, somente aquele que tomou posse através de um concurso público. Tá? Uhum. Então, existem aqueles servidores que são os agentes públicos que trabalham, fizeram até uma seleção, fizeram cumpriram algum requisito, mas eles estão regidos pela CLT. Aí esses estão ligados a um regime geral de previdência social, que é o INSS, que a gente conhece. Uhum. Os servidores públicos efetivos, que tomaram posse, que cumpriram aquele critério de concurso público, eles vão estar ligados ao que nós chamamos de regime próprio de previdência social. Uhum. Então, são dois regimes, grandes regimes, que nós temos no Brasil. Os públicos, que é o regime próprio e o regime geral. Então, os servidores públicos, eles vão estar ligados a este regime próprio. E tem diferenciação de formas de aposentadoria para um regime e para o outro? Tem sim, tem diferenças, porque na verdade, a maior diferença, ela existe de acordo com a data do ingresso dessas pessoas no serviço público e também a data que elas implementaram os requisitos segundo a regra. O que nós percebemos é que depois da reforma de 2019, houve uma maior unificação, sabe, Og, com as regras em geral. Então, as duas regras que nós temos hoje permanentes para o regime geral e para o regime próprio são parecidas. Mas para o regime próprio, que é o servidor público, ele precisa ter um tempo mínimo de trabalho dentro do serviço público. Porque pode acontecer que essa pessoa tenha trabalhado muitos anos e contribuído para o regime geral, então ela tem muitos anos de contribuição, mas ela só passou num concurso público há menos tempo e ela não tem o tempo mínimo de serviço público. Então, para o servidor, é um requisito importante isso, que ele tenha o mínimo de tempo no serviço público. E tem diferença, já fazendo aqui a ponte com a sua pergunta, entre a esfera federal, a estadual e a municipal. Por quê? Porque a reforma, ela trouxe a grande regra para o federal. Quando a gente vai falar aqui de estado de Mato Grosso do Sul, nós temos aqui cerca de 74 ou 79 municípios, só que somente cerca de 60% deles têm um regime próprio. Então, você precisa, você que é um servidor, avaliar se você está ligado ao estado, ao município ou se você é um servidor federal. Se você é um servidor federal, você vai ter que seguir essas regras da reforma. Se você é um servidor estadual, você tem que ver qual é a reforma do estado de Mato Grosso do Sul. E se você é municipal, você vai ter que procurar saber se houve reforma no seu município. Porque existem cidades de Mato Grosso do Sul que não tiveram a reforma da Previdência. E aí não obedecem à reforma, por exemplo, que foi feita a nível nacional, né? Tem que ser uma regra local. Exato. Então precisa verificar qual é a regra que está vigente. Por isso, se a pessoa é, por exemplo, vamos chutar um nome, uma cidade, é lá de Aquidauana.
né? Então a gente vai precisar ver qual é o regime que a cidade de Aquidauana, o município de Aquidauana está implementando hoje. Tem regime próprio? Tem. Então vamos ver qual é a regra. Eles seguiram a reforma geral do Brasil, a federal. Então é a mesma regra. Se não, eles têm ainda aquela regra anterior, eles não seguiram a reforma federal. Então a gente vai precisar olhar isso. Por isso que é muito específico e não é tão comum você encontrar especialistas nessa área, né? Sim. É bem específico mesmo, precisa conhecer bem esses detalhes. Doutora, o servidor público, ele, digamos assim, ele tem mais regalias na hora de se aposentar do que aquele CLT do setor privado, ou tem que obedecer de uma certa forma os mesmos critérios? Tem, por exemplo, é mais fácil se aposentar para quem é servidor público? Não, eu vou até falar que é o contrário, sabe? Eu tenho percebido que ficou mais pesado para o servidor público, na minha visão, né? Aí é uma visão bem pessoal minha. Sim. Por quê? Porque o servidor público, ele vem sendo muito modificar, as regras vêm sendo muito modificadas já há muito tempo, tá? Então, já antes de 2019, só de maneira bem pincelada mesmo, a gente tinha regras que eram conforme a data do ingresso. Então, se você entrou até a Constituição, a emenda de 98, era uma. Se você entrou até 2003, era outra. Então, eram várias regrinhas de transição que você tinha que ficar atento. Mas qual que era a grande regra geral para todo mundo até 2019? Que todo mundo conhece, pelo menos quem é servidor público sabe. Você tinha que ter 35 anos de contribuição, o homem, 30 para a mulher, né? A mulher tinha que ter uma idade mínima de 55 anos e o homem 60 anos. Então, para o serviço público, tem que aliar a idade com o tempo. Não era como no INSS, só o tempo já aposentava. Não, no serviço público sempre teve uma idade mínima, né? Só que tinha que ter, no mínimo, 10 anos de serviço público, 5 anos no cargo que ele estava. Então, essas regras, elas trazem um peso maior para o servidor público, porque ele fica aliado a um conjunto de regras que se cumulam. Idade, tempo de contribuição, tempo de serviço público e o tempo na carreira. Ele vai ter que, se faltar um dia para o tempo na carreira, ele já não integra o requisito, sabe? Certo. Então sempre foi mais difícil. Porém, o que era o facilitador? Aí qualquer coisa você me para, tá, Og, se você quiser perguntar. Tá. Já te interrompo já. Tá bom, pode interromper. O que era o facilitador antes? Era que havia um cálculo melhor para a regra, porque eles tinham ainda a possibilidade da chamada paridade e integralidade, que para o servidor público é o grande sonho, ou seja, receber e continuar recebendo na aposentadoria o que o pessoal da ativa recebe. Então, conforme tinha reajuste para o pessoal da ativa, o servidor público aposentado também ficava recebendo. Essas são as regras que mudaram em 2019, não? Essas mudaram bastante. E você quer que eu fale agora como que mudou? Qual que era a diferença entre até 2019, antes e depois dessas novas regras? Isso. Assim como eu disse, era até 2019. Depois de 2019, qual ficou a regra geral? Tem que ter 62 anos a mulher, o homem 65, que é aquela idade mínima. Sim. E tem que ter, no mínimo, 25 anos de tempo de contribuição. No mínimo, 10 anos no cargo, e 10 anos de serviço público e 5 no cargo. Só que o cálculo permanece igual àquele do INSS, 60% para esses 25 anos. Só o que aumentar de 25 aumenta 2% a cada ano, que é o que eu sempre digo aqui, que vale ouro o tempo de contribuição. E aí, o que foi acontecendo com as pessoas que tinham o tempo de contribuição anterior? Regra de transição. É aquela regra de transição para quem estava quase na iminência de se aposentar. O que aconteceu para eles? 2. Regra do pedágio, que é de 100%, ou seja, tem que aumentar o dobro do tempo que faltava até 2019,
Então, se ele faltava 2 anos para chegar naquela regra que era mais interessante, ele tem que dobrar isso para 4 anos. E a regra de pontos, que é somar a idade e o tempo de contribuição. Para 2025, as pessoas têm que ter mulher 92 pontos e o homem 102 pontos, que é somar o tempo mais a idade. Essas são regras de transição, Og. E veja, tem a questão da idade mínima, que vai aumentando também. Nós vamos ter esse aumento até 2033. A gente começou hoje, eu sei que nós estamos com um tempo curto, já para finalizar. Já estamos quase finalizando. Na próxima semana, a gente vai ingressar nessas regras de transição. Então, para quem está assistindo, ouvindo, já fica ligado para o nosso próximo episódio. E aí eu vou me aprofundar nas regras de transição, porque é bastante coisinha para falar. Tá ótimo, então. Doutora Juliane Penteado, mais uma vez, obrigado pelas informações sobre a aposentadoria, desta vez para o servidor público. A semana que vem, próxima segunda, tem uma continuidade disso para falar das regras aí. Doutora, muito obrigado, boa semana para você, uma boa tarde. Eu que agradeço, boa tarde para todos. Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres.